Você já pensou em resolver uma equação de segundo grau sem precisar usar a fórmula de Bhaskara? É isso mesmo, fica até o final desse vídeo e eu vou mostrar a vocês que há essa possibilidade. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, deixe seu like e ative as notificações para que você seja sempre informado quando a gente disponibilizar um novo conteúdo no canal. Roda a vinheta! Antes de mais nada, vamos estudar a relação existente entre o discriminante, ou seja, o valor do delta, e a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau. Para isso, eu peço que vocês observem os três casos abaixo. No primeiro caso, o delta deu 25, ou seja, é um valor positivo. E quando a gente percebe lá embaixo, x1 e x2 são dois valores totalmente diferentes entre si. Já no segundo caso, o delta foi zero. E aí a gente percebe que as raízes são exatamente iguais entre elas. E no terceiro caso, o delta deu negativo. Quando a gente observa a substituição na fórmula de Bhaskara, vai encontrar ali a raiz de menos 16. E a gente sabe que não existe uma raiz quadrada para números negativos. Na verdade, não existem raízes pares para números negativos. Ou seja, nesse caso, se torna impossível a gente resolver essa equação dentro do conjunto dos números reais. Com isso, a gente pode observar, pode concluir que existem três possibilidades para a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau. A primeira delas é quando delta for maior que zero, ou seja, quando delta for positivo. Se isso acontecer, se o delta for positivo, essa equação terá duas raízes reais e distintas. Lembre na equação anterior, na tela anterior, as raízes tinham sido 2 e 7, dois números reais e diferentes entre si. A segunda possibilidade é quando delta for igual a zero. E quando isso acontecer, a equação terá duas raízes reais e iguais. Lá no segundo caso, o x1 tinha sido igual a 2 e o x2 também tinha sido igual a 2. E o terceiro e último caso é quando delta for menor que zero, ou seja, quando ele for negativo. Nesse caso, não existe uma solução real, o que significa dizer que dentro do conjunto dos números reais, a solução de uma equação de segundo grau, cujo delta seja negativo, vai ser sempre o conjunto vazio. Vamos praticar. Em cada caso, identifique, se existir, quantas raízes reais tem cada equação. Sugiro que você pegue aí o seu caderno, sua caneta. Eu vou propor 3 equações para vocês. Vocês dão uma pausa, resolvem, tiram suas conclusões e em seguida dão play para verificar a resposta. Primeira equação. Quantas raízes reais tem a equação x2 mais 3x mais 4 igual a zero? Observamos que o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale 3, o coeficiente C vale 4. Resolvendo essa equação, lembrando, para saber quantas raízes tem a equação, a gente não precisa necessariamente resolver a equação até o fim. Basta descobrir o valor do delta. Se o delta for positivo, são duas raízes reais e diferentes. Se o delta for zero, são duas raízes reais e iguais. E se o delta for negativo, não existem raízes reais. A solução será o conjunto vazio. Nesse caso, substituindo esses valores na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, nós ficaremos com 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar menos 16. E 9 menos 16 dá menos 7. Delta negativo, eu já posso concluir que essa equação não tem raízes reais. Segunda equação. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Percebemos que o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a 4 e o coeficiente C é igual a menos 5. Substituindo então na fórmula do delta, nós ficaremos com 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Desenvolvendo isso aí, nós temos 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes menos 5, menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 5, 20, o que significa dizer que o nosso delta é 36, perdão. Sendo 36 é um número positivo, o que significa dizer que essa equação
terá exatamente duas raízes reais e diferentes. Terceira equação. x² menos 2x mais 1 igual a 0. O a é 1, o b é menos 2 e o c é 1. Substituindo no delta, nós ficaremos com menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 1. Desenvolvendo, menos 2² vai dar mais 4, e menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, o que me leva à conclusão de que o delta é igual a 0. E se o delta é igual a 0, essa equação vai ter necessariamente duas raízes reais e iguais. Agora nós vamos falar da relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação de segundo grau. E aqui sim, eu vou estar mostrando para vocês aquela dica que eu dei lá no começo de como a gente resolveu a equação do segundo grau sem precisar necessariamente desenvolver todo aquele processo que nós vimos no vídeo anterior. Bom, nós temos aqui uma equação do segundo grau, x2 menos 9x mais 14 igual a 0. Eu calculei o valor do delta, deu 25. Eu calculei as raízes 7 e 2. Delta positivo, duas raízes distintas. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas relações existentes entre essas raízes e os coeficientes, que é o que nós chamamos de soma e produto das raízes. A soma das raízes ela é dada pela fórmula menos b sobre a. O produto das raízes é dado pela fórmula c sobre a. Se nós pegarmos os coeficientes correspondentes e substituirmos nessas fórmulas, nós descobriremos que, no caso da soma, ficaria menos 9 sobre 1. Menos com menos vai dar mais 9, e 9 dividido por 1 dá 9, o que significa dizer que a soma das raízes tem que dar 9. A gente observa ali x1, 7, x2, 2, 7 mais 2 vai dar exatamente 9. Já o produto tem que ser C sobre A. E aí, substituindo C, que é 14, e o A por 1, a gente percebe que esse produto vai ter que ser igual a 14. Raízes 7 e 2. 7 vezes 2, 14. 7 mais 2, 9. E essa é a dica que eu prometi. Para a gente resolver uma equação do segundo grau de uma forma direta, sem precisar desenvolver todo aquele processo de calcular o delta, usar a fórmula de Bhaskara, enfim, a gente usa a soma e o produto das raízes. Só uma observação. Infelizmente, isso aí só vai ser válido quando o coeficiente A for igual a 1. Porque se ele for diferente de 1, vai dar mais trabalho, então é melhor a gente resolver usando a fórmula de Bhaskara. Mas sempre que o coeficiente A for igual a 1, vocês podem usar essa relação e vão poder desenvolver, vão poder achar os valores de uma forma mais direta, sem precisar estar tendo que resolver delta e Bhaskara. Bom, da mesma forma que eu tendo uma equação do segundo grau, posso achar as suas raízes, eu também posso, tendo a soma e o produto das raízes, escrever uma equação do segundo grau. Para isso, eu uso essa relação x² menos sx mais p, em que s corresponde à soma das raízes e o p corresponde ao produto das raízes. Então, me basta pegar o resultado da soma e o resultado do produto, substituir nessa expressão e aí a gente vai ter a nossa equação montada. Por exemplo, a nossa soma foi 9, então onde aparece ali o menos s, a gente vai substituir o s por 9. E onde aparece o p, a gente vai substituir o p por 14. O que significa dizer que se eu não tivesse a equação inicialmente, tivesse apenas a soma e o produto, eu poderia concluir que a equação seria x2 menos 9x mais 14. Percebam que eu apenas substituí o s pelo 9 e o p pelo 14. Está aí a nossa equação formada. Agora eu vou mostrar passo a passo o que eu falei lá na questão da soma e produto das raízes. Como é que a gente pode praticar de início para poder pegar a prática, né, e resolver a equação de uma forma direta. Vamos calcular mentalmente as raízes da equação. x2 menos 7x mais 10 igual a 0. Sempre que o coeficiente a for igual a 1, nós poderemos usar a soma e o produto das raízes da seguinte forma. Pense em dois números cuja soma seja igual ao valor oposto do coeficiente b.
Lembrem que lá na fórmula da soma, eu disse que a soma era menos b sobre a. Como o coeficiente a nesse caso vai ser 1, menos b sobre 1 dá menos b, ou seja, a soma vai ser igual ao valor oposto de b. No caso ali, a gente tem b igual a menos 7, o que significa dizer que a soma vai ser igual a mais 7. E aí a gente tem algumas possibilidades, só para a gente ir testando. Depois a gente vai pegando a prática e já vai descobrindo isso direto. Possibilidades de dois números cuja soma seja 7. Nós temos 1 e 6, 2 e 5, menos 2 e 9, 11 e menos 4, entre tantos outros. Aí você vai dizer, poxa, mas aí eu precisaria descobrir todas as possibilidades? Não. Por quê? Além de prestar atenção na soma, que tem que ser igual ao valor do menos b, nesse caso o 7, além de prestar atenção na soma, a gente também precisa prestar atenção ao produto. Então, nós temos que descobrir dois números cuja soma dê o valor oposto de b, mas cujo produto seja igual ao coeficiente c. E aí, quando a gente observa aquelas 4 possibilidades que eu listei ali, o nosso produto vai ter que ser 10. Entre esses 4 pares, o único par que me dá produto 10 é o 2 e o 5. O que significa dizer, então, que a solução da minha equação, ou dessa equação, é 2 e 5. Por quê? 2 mais 5 dá 7, que é a soma, e 2 vezes 5 dá 10, que é o produto. Então, vejam que eu consegui resolver essa equação sem precisar calcular o delta, sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Só para reforçar, a gente vai fazer isso, vai poder usar isso, sempre que o A for igual a 1. Vamos praticar? Agora é com você. Tente calcular mentalmente as raízes da equação abaixo. Novamente, eu sugiro que você vá pausando o vídeo, pense, responda, veja a resposta, dê o play para conferir a resposta e passe para a equação seguinte. Primeira equação, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. A gente percebe nesse caso que o produto vai ter que dar 6 e a soma vai ter que dar 5. Lembra que é o valor oposto do b. O que significa dizer que para essa equação a solução é o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. 5 é o oposto de menos 5. Segunda equação, x2 menos 12x mais 35. A gente percebe que o produto vai ter que dar 35 e que a soma vai ter que dar 12. É sempre o valor oposto do b. Assim sendo, a solução dessa equação é o 5 e o 7, já que 5 vezes 7 é 35 e 5 mais 7 dá 12. 12 é o oposto de menos 12. Terceira equação, x² mais 5x mais 6 igual a 0. O nosso produto vai ter que dar 6 e a soma vai ter que dar menos 5. O b está positivo, tem que ser o valor oposto de b. Assim sendo, a solução nesse caso será o menos 3 e o menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6 e menos 3 com menos 2 dá menos 5, que é o oposto do 5. Quarta equação, x² menos 3x menos 10 igual a 0. O nosso produto tem que dar menos 10 e a soma tem que dar 3, já que o b está menos 3. Assim, a solução dessa equação é o menos 2 e o 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10 e 5 menos 2 dá mais 3. 3 é o oposto de menos 3. Em cada caso, escreva a equação do segundo grau cuja soma e o produto das raízes sejam iguais a, letra A, soma igual a 5, produto igual a 6. Substituindo naquela expressãozinha que eu mostrei a vocês, que é x² menos sx mais p igual a 0, a equação vai ficar então x² menos 5x mais 6. Segunda equação, s igual a 12 e p igual a 35.
Substituindo naquela expressão, a gente vai ter que essa equação vai ser x² menos 12x mais 35 igual a zero. Letra C, S igual a menos 5 e P igual a 6. A equação então vai ficar x² mais 5x, porque lá é menos S. Como S é menos 5, menos com menos vai ficar mais. E o produto, 6, então a equação x2 mais 5x mais 6 igual a zero. E quarta e última equação, S igual a 3 e P igual a menos 10. Substituindo, a equação vai ficar x2 menos 3x menos 10 igual a zero. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero estar podendo ajudar vocês a facilitar a resolução das equações de segundo grau. Eu vou ficando por aí. Qualquer dúvida vocês postam nos comentários e eu vou respondendo dentro do possível. Ok? Valeu!